Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas videoaulas sobre banco de dados, né? Banco de dados Postgres. E nós vamos estar falando nessa videoaula sobre a criação e utilização de views, né? De views no Postgres. O que são views? Na aula passada, né, que vocês perderam, vocês podem, né, procurar aí no nosso canal, na nossa lista de no nossa playlist, né, que vai estar lá falando sobre criação dos nossos esquemas, né? Ver como criar um esquema, como que eles funcionam então como uma base de dados, né? Ou seja, o esquema ele funciona como uma subdivisão da base de dados que funciona como uma outra base de dados. É como se a gente fizesse uma partição do nosso disco, né? E quando a gente cria várias partições, os discos funcionam como se fossem discos separados. Da mesma forma aqui nas nossas bases de dados. Nas nossas bases de dados também nós temos esse pressuposto, né, essa prerrogativa de criar subdivisões, e essas subdivisões vão funcionar então como bases de dados separadas, né? Então isso faz com que otimize, né, que seja fácil da gente acessar essas bases de dados. Você pode acessar uma única base de dados e fazer com que ela funcione como fazendo com que ela funcione então como uma base de dados separada. E é nessa videoaula, então, nós vamos ver outro recurso super importante do Postgres e de outros bancos, né, de todos os SGBDs que a gente conhece aí por aí, que é as views. Né? View. O que é uma view, então? Uma view nada mais é do que uma visualização, uma pseudo-tabela. Né? Ela não é uma tabela, mas ela se comporta como uma tabela. Então vamos ver como que nós vamos poder usar isso no nosso dia a dia. Né? Isso é um recurso muito utilizado pelos gerenciadores, aí, pelos administradores de banco de dados, pelos programadores, né? Que vai fazer com que as pessoas tenham acesso a partes do sistema, né? Apenas a partes de uma tabela, por exemplo, né? Sem ter acesso à tabela inteira. Também isso é possível fazer utilizando views. Então, como criar e utilizar as nossas views no Postgres, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que são as views, né? Então, o que são as views? Elas são, como eu disse, pseudo-tabelas, né? Pseudo-tables. Então, o que é um pseudo-table? Na verdade, ela não funciona uma tabela real, né? Mas o banco de dados ele tem essa capacidade, né? Principalmente os melhores bancos de dados, aí, os SGBDs, eles têm essa capacidade de criar essas tabelas que vão se comportar como tabelas reais, mas na verdade elas são baseadas em instrução select. Né? Então, elas são usadas junto à instrução select. Na verdade, ela faz uso da instrução select para que ela funcione, faz com que essa consulta funcione como uma tabela separada. Né? Então, ela pode envolver consulta com várias tabelas, pode apresentar subconjunto de dados presente em cada uma dessas tabelas reais. Então eu posso usar ela de várias formas. Em alguns momentos eu posso inclusive inserir dados através da view, atualizar dados através da view, excluir dados através da view. Tem restrições, a gente vai falar sobre isso, né, sobre essas restrições, mas às vezes é possível fazer isso através das views também. Então elas podem ser usadas para restringir acesso a alguns dados pelos usuários. Né? Se eu quiser criar, né, eu tenho uma tabela, tem uma base de dados com vários dados lá. Tem dados que são importantes para uma aplicação e para outra não. Às vezes eu quero criar uma aplicação pequena que não vai envolver toda a base de dados, né, ou toda aquela tabela. Então eu posso fazer uma view e usar essa view em consultas futuras, né, sem precisar de envolver a tabela real nesse processo, onde ficariam expostos os demais dados aí. Okay? Então vamos lá. Para criar uma view, a sintaxe básica, como nós estamos trabalhando com os comandos de DDL, né, de linguagem de definição de dados, para criar nossos esquemas nós usamos, e agora para criar nossas views também nós vamos usar. Então, qual a sintaxe? A sintaxe básica é essa daqui, create, né, eu vou sempre usar o create. Aí tem a opção, né? Quando tudo que está entre colchete aqui significa que é opcional, não é obrigatório, né? Eu posso usar o or replace, né? Dizendo assim, ou atualize, né? Ou ressobrescreva, digamos assim, né? Você vai sobrescrever essa view. Posso colocar se ela é temp ou temporária, né? Temp, mesmo que temporária nesse caso aqui. Depois nós vamos falar sobre essas views temporárias.
E se der tempo, a gente vai falar sobre a recursiva, né? Também, falar sobre a view recursiva. E aí, view é obrigatório, então, ó, create view é obrigatório. Se você deixar, se você não colocar nenhuma dessas opções aqui no meio, não tem problema, mas o view você vai ter que colocar, né? Aí o nome da view, né? O nome que você queira da view. Os novos nomes das colunas, depois nós vamos falar sobre esses novos nomes de colunas, é como se fosse aqueles apelidos que a gente já falou em outras aulas, né? Então, nós vamos falar sobre dar os nomes para essas colunas aqui, como que esses nomes vão estar na nossa view, tá? Não é obrigatório, se eu não colocar, ele vai usar os nomes que forem resultado da consulta, certo? Então, nós vamos ver como isso funciona já na prática aí. E aí, depois disso, eu posso colocar também um if, né? O if. Posso colocar um nome do viewpoint. Isso aqui são opções mais avançadas que a gente usa na nossa view, que a gente, não sei se vai dar tempo de a gente ver hoje, mas são opções que às vezes a gente usa pouco, na verdade, né? Então, a gente não é necessário usar muito, mas a gente pode ver também que é isso. Aí vem a palavra reservada as, né? As, como, né, no caso, e a query, que é o que? A nossa consulta. Aí vem nosso select, né? Aqui viria nosso select. E depois ainda posso colocar, né, com cascade, com local, com check option, né? Isso aí que tem a ver com a forma como ele vai trabalhar com atualizações, com inserção de dados, né? E assim por diante. Então, o que é importante para nós, né? O básico de uma view, para criar uma view, seria create, view, o nome da view, as, e coloca aqui a consulta que eu quero criar. Né? Então, basicamente, essa é a sintaxe. Então, vamos fazer na prática lá, para a gente ver como que funciona. Eu vou abrir aqui o meu pgadmin, né? Para a gente poder trabalhar, a gente está trabalhando com pgadmin. Estou trabalhando aqui no Windows com pgadmin, ele já abriu aqui para mim. Quando eu clico aqui no server, eu já estou conectado. Vou fazer como se eu não tivesse conectado, porque geralmente vocês vão estar assim, né? Se a gente sai sem desconectar, ele fica conectado. Mas eu vou mandar criar, vou mandar connect server. Ele vai pedir minha senha, eu vou dar minha senha aqui. Beleza. Então, nós temos todo esse processo aqui. Onde é que nós criamos as últimas coisas na nossa aula anterior? Nós criamos uma base de dados chamada geral, né? Geral, está aqui. E aqui nessa base de dados, nós temos a opção dos esquemas que nós criamos. Nós criamos 2 esquemas. Na verdade, o que tem mais coisas é o esquema clínica. Falando aqui as dependências que ele tem, mas acho que está tudo certo já, tudo certinho. Então, clínica está aqui. Ele tem aquelas tabelas, né? Vamos dar uma olhada nas tabelas que a gente tem aqui. Ambulatório, atende, consulta, convênio, médico, paciente. Então, isso aqui tem a ver então, com outras aulas de banco de dados que nós já tivemos já. Então, então temos aqui todos esses processos aqui. Então, como criar uma view simples? Uma view simples se dá da seguinte forma. Vamos criar, como nós estamos criando dentro de um esquema, é bem tranquilo, né? Só colocar o nome do esquema e o nome da tabela para a gente criar. Então, vamos ver como fazer. A gente pode vir em qualquer lugar aqui, pode ser de cima de clínica mesmo aqui. Opa, em cima de clínica, vem aqui em Query Tool, né? Tanto faz, porque na verdade ele vai abrir aqui na base de dados geral, né? E é aqui que eu vou poder executar os meus comandos. Então aqui nós vamos criar nossas views, né? Nossa view. Então como nós vamos criar nossa view? Nós podemos criar assim. Na forma bem simples e direta seria assim: create view, né? Create view. Aí nós vamos colocar assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar uma view que mostre todos os clientes que não tenham convênio, né? Que não tenham convênio, ou que tenham, não, que não tenham convênio. Será que existe? Deixa eu ver se existe algum.
paciente que não tenha convênio, vamos olhar logo, né? Porque a gente não perde tempo criando um exemplo que não vai funcionar, né? Vamos ver aqui rapidão, paciente. Vamos ver que coluna. Só vamos mandar mostrar, ó. Vou clicar com o botão direito e mandar view, edit data, mandar mostrar todas as linhas, ele vai mostrar para mim. Eu poderia dar um select, como ele acabou de fazer pra gente aqui, né? Então, ele tem aqui, deixa eu ver se eu tenho algum paciente que tenha um NROA. Eu não tenho nenhum que tenha um NROA sem convênio, olha só. Mas vamos colocar o seguinte, vamos colocar que eu quero só os do convênio 2 então, né? Já que para a gente poder fazer a nossa view ficar mais interessante lá. Vamos colocar só os do convênio 2. Beleza. Convênio 2 é qual mesmo? Se eu souber, geralmente eu não sei o código do convênio, né? Eu sei o nome do convênio. A maioria das vezes, pelo menos, é isso que acontece, né? Então vamos fazer um. Deixa eu fazer aqui um select. Ficar abrindo abas ali não à toa, né? Select asterisco from convênio. Opa, peraí, agora eu preciso colocar, né? Clínica ponto convênio. Isso, né? Vou mandar executar isso aqui então. Ó, então eu tenho aqui o convênio 2 é o Unimed. Então, se eu sei, né? Geralmente eu sei o nome do convênio. Eu poderia até ter colocado Unimed isso lá, né? Mas vamos lá. Então, como que eu faria para fazer essa consulta? Para mostrar então todos os clientes que têm convênio Unimed. Como que eu faria isso, né? Está envolvendo aí já duas tabelas, né? Então vamos fazer essa consulta. Então como que eu faço essa consulta aqui? Eu faria assim, ó. Select p. Vou colocar PAC, né? Para ficar um nome um pouquinho maior. É o apelido que eu vou dar para minha tabela paciente. Paciente.nome, vírgula. Paciente, paciente não, vamos colocar aqui nome e idade, né? PAC.idade, idade e com um ponto de convênio, né? Ponto nome from clínica ponto paciente as PAC, né? Eu estou colocando um apelido para o nosso paciente ali. Eu vou continuar embaixo, né? Porque vai dar uma consulta um pouquinho maiorzinha, né? Então, vou colocar aqui embaixo. Inner join. Vou colocar só join para a gente economizar espaço aqui. Join. Clínica.convênio. Convênio mesmo. As com, né? Que eu coloquei o apelido. E agora vamos where, né? Um cláusula where, onde, não, primeiro é o on, né? On pack ponto com deixa eu só lembrar aqui o nome que está lá, código do convênio de paciente. Ver se vocês devem se lembrar, eu não estou me lembrando aqui, vou olhar aqui. Cadê o paciente? Cadê você? Tá para baixo. Então o. Não tem o nome do convênio paciente, pessoal. Olha só, né? Não tem o nome do convênio paciente. Ele tá relacionado com a consulta, né? O convênio. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar, né? Vamos colocar que ele está na pediatria, pode ser? Dos pacientes que estão na pediatria. Então vamos lá, o nome, idade e vamos colocar aqui o ambulatório, nome from clínica.paciente aspac join clínica.ambulatório as
Opa. Onde PAC? NROA. NROA. NROA igual. Opa, de novo. Igual. Ambi. Ponto. Codconv, né? Que é o nome da chave primária lá do convênio. Então, codconv. Não é convênio, gente. Já tô. Acho que é NROA mesmo o nome do ambulatório lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no ambulatório. As colunas que eu tenho, NROA mesmo. Então, ambi, NROA. Agora sim vem a cláusula where, onde o ambi.nome for igual a pediatria. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar, né? Se vai funcionar essa consulta. Eu não olhei lá se eu tenho exatamente esse nome, pediatria. Ele trouxe uma consulta vazia, porque provavelmente eu não tenho esse ambulatório lá. Então vamos fazer um select primeiro, a gente vê quais ambulatórios que eu tenho. Peraí. Oh meu Deus, tá difícil hoje, hein? Select asterisk from ambulatório. Vou selecionar isso aqui. Vamos executar, né? Executar só o select ambulatório. Esqueci, né? Do clínica. Beleza. Selecionar novamente, executar. Beleza, é pediátrico, né? Pediátrico, ambulatório pediátrico, não pediatria, né? Pediátrico, beleza. Então agora vamos ver então se vai dar certo, né? Eu não tenho ninguém no pediátrico. Vamos ver então no outro ambulatório, né? Se eu errei foi o número do ambulatório. Vamos ver no ortopédico. Eu acredito que ortopédico. Deixa eu tentar ver aqui. A não ser que eu esteja colocando algum. A não ser que eu esteja errando alguma coisa na consulta, mas era para ter aparecido o erro ali, né? Opa, não tenho na maiúsculo. Talvez seja isso, né? Ortopédico. Talvez seja porque eu tinha colocado em maiúsculo ali. Beleza, selecionei tudo, vou executar. Beleza, trouxe aqui os ortopédicos, né? Talvez seja. Vou tentar a pediatria aqui. Vou dar um Ctrl X só para não perder isso aqui. Eu vou colocar aqui pediatria. Só pode ser, né? Eu acho que eu tinha alguém cadastrado na pediatria lá. Vamos ver se é mesmo. Não tem não. Realmente eu não tenho. Então vamos deixar o ortopédico mesmo, tá pessoal? Nós estamos perdendo muito tempo com isso aqui, né? Com uma bobeira dessa, né? Beleza, o ortopédico está aqui, vou selecionar, vou executar novamente. Então eu tenho aqui vários pacientes no setor ortopédico, né? Poderia ter colocado inclusive order by nome. Olha só o que acontece aqui. Quando eu crio uma consulta, fica nome, idade e nome aqui, não é isso? Eu posso mudar isso lá nas minhas views, mas vamos lá. Então o que acontece? Aqui eu acabei de criar um select, né, uma consulta. Aí o que eu vou fazer aqui? Para me criar uma view, eu vou precisar de uma consulta também. Então vamos deixar essa consulta aí e vamos mostrar. Ó. Então, create view, bem simples de criar. Ó. Aí dá um nome para essa view de pacientes ortopédicos, né? Dá um nome assim para ela, como se fosse dar um nome para uma tabela, tá? Aí se eu quiser dar um nome para as minhas colunas, eu coloco aqui agora. Então eu vou colocar assim, ó. Em vez de nome, vai ficar paciente aqui, né? Idade do paciente, vírgula, ambulatório,
Beleza, então vai ficar assim. Posso deixar um espaço ali ou não, tanto faz, né? E aí vem agora a palavra reservada as. As o quê? As, aí vem agora a consulta. Olha só, essa aqui, a consulta. Vou até deixar ela um pouquinho para frente, para a gente possa ver melhor o funcionamento. Olha só, então isso aqui tudo vai fazer parte da view, né? Então, será que funciona? Vamos selecionar e vamos mandar executar para vocês verem. Olha só, selecionei, agora eu estou criando uma view com essa estrutura do meu select. Não foi selecionado o esquema, então tem que colocar aqui clínica. Né? Então, o mesmo processo de criação da tabela serve aqui também para a criação das views. Tem que dizer qual esquema que eu estou criando. Então, feito isso, beleza, ele acabou de criar uma view. A view foi, né, criada com sucesso. Beleza, então onde é que está essa view? Só aqui, ó, quando eu tenho aqui as minhas tabelas estão aqui, né? E onde é que está a view? A view está aqui embaixo, ó, tem views. Uma view, paciente ortopedia. Quais as colunas que estão envolvidas? Paciente, idade e ambulatório. Com o nome que eu dei na hora de criar aqui em cima, né? Vocês viram que eu dei nome de paciente, idade, PAC e ambulatório, não é isso que ficou aqui? Então, beleza, acabei de criar uma view. Para fazer uma consulta numa view, né? Fazer uma consulta numa view, uso o select normal. Select, por exemplo, quero mostrar todas as colunas from nome da minha view, PAC ortopédicos. Opa, ortopédicos. Ponto e vírgula. Feito isso, vou aqui selecionar, vou mandar executar. Ó, então acabei de criar aqui, né? Acabei de criar mostrar aqui uma consulta. Acabei de mostrar uma consulta aqui, né? Com as minhas, utilizando a minha view como base, certo? Então tá aqui, feita a consulta. Pessoal, vamos parar o vídeo por aqui. Na videoaula, vamos tentar ser mais rápido e vou falar sobre como fazer algumas coisas, atualizar, ou inserir algum dado, ou excluir alguma coisa, criar uma outra view lá, né? E a gente vai poder então fazer esses testes aí. Não percam então a próxima aula que nós vamos fazer esse tipo de operação e falar sobre as restrições que existem nesse tipo de operação utilizando-se uma view, ok?